gente, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Gonçalves, psicóloga clínica, analista haitiana e arte-terapeuta. Eu estou hoje no programa Filosofé Papo Cabeça com Café e eu venho nesse programa aqui as prosas da psicologia para que nós possamos olhar para o nosso interior, o nosso emocional, o nosso comportamento, nossas relações sociais, nosso convívio no trabalho, nossa vida como um todo, sob o ponto de vista das nossas conexões. E hoje nós estamos no tema de julho, que é a união. E esse tema, a união, nos leva para refletirmos sobre a nossa integração interna também. E a gente precisa observar como que estão integradas a luz e a sombra dentro da gente, sob o ponto de vista das nossas questões mais profundas, mais intrínsecas, da nossa intimidade com a gente mesmo. Como é que a gente percebe esse movimento da gente integrar aquilo que é muito claro para a gente, aquilo com o qual a gente já sabe lidar, com o qual a gente já tem uma certa maturidade, uma certa percepção interna, e aquilo com o que a gente desconhece, aquilo que aparentemente é um mistério da gente com a gente mesmo. Como que a gente integra essas partes nossas que às vezes entram em conflito e brigam entre si dentro de nós? A gente precisa olhar para as nossas sombras e abraçá-las como parte integrante do nosso ser. Aquilo que a gente não conhece na gente, aquilo que a gente teme, aquilo que a gente quer controlar e não sabe e que não pode de fato fazer, a gente precisa trazer essas questões para dentro da gente com mais acolhimento, com mais percepção, com mais clareza e com autoconhecimento. Quando a gente vai para o processo terapêutico, a gente olha para a gente mesmo através da terapia, através daquilo que nos integra, no sentido da gente poder falar sobre a gente e ir percebendo, ir descobrindo enquanto se fala de si mesmo. Enquanto a gente olha para a gente num outro olhar, numa outra percepção de fora, né, do terapeuta para a gente e com a gente mesmo se ouvindo dizer, a gente começa a ter uma visão de nós, de dentro da gente, que é muito diferente daquilo que a gente aparentemente vê. Então, no movimento da gente se falar, da gente se perceber e às vezes até da gente conversar com a gente mesmo, né? Se olhar no espelho, ter uma relação, uma integração desse ser interno nosso, né? Parar para se olhar, às vezes o movimento de se olhar nos olhos, sem crítica, né? Sem julgamento, só se olhar e só ter essa interação com a gente mesmo, né? Parar para ficar com você, né? Tomar um cafezinho, ficar contigo, às vezes em silêncio, sem o uso do celular, né? Sem telas por perto, às vezes só o movimento de você ter esse sentimento de poder se ouvir, de poder se perguntar como é que você está, de criar, né? De construir um contexto de amizade com a gente mesmo. Essa integração vai fazendo com que aquilo que parece muito pouco nítido, muito pouco percebido, vá ganhando clareza, vá ganhando luz. E aí quando a gente tem essa oportunidade, que é a gente que cria no nosso tempo interno, que a gente vai construindo esse momento na agenda interna nossa, a gente começa a ter uma percepção de uma construção de uma relação, de fato, com a gente mesmo. E aí nesse momento a gente vai criando essa união da gente com a gente mesmo, né? A gente vai criando esse laço de afeto, vai construindo um amor, uma amizade, uma autoestima com a gente mesmo, no qual a gente consegue construir esse vínculo, né? Ter essa conexão, gostar da gente. Porque a gente precisa também se apaixonar pela gente, a gente precisa também construir amor. Eu acho que o afeto conosco mesmo, ele também é fruto de confiança, ele também é fruto de disponibilidade, de tempo, assim como a gente vai construindo isso com o outro. Se a gente não faz esse movimento para dentro com a gente mesmo, a gente também não tem esse laço, a gente também não cria essa construção, né, com a gente mesmo, de ter esse tempo, de ter essa disponibilidade. Às vezes só para a gente ficar com a gente, às vezes só para a gente não fazer nada, às vezes só para a gente não ser útil para o outro, né? E aí a gente vai criando esse vínculo conosco, né, de ter um tempo para você, de ter um momento para você simplesmente ficar contigo, né, de você ter um momento para criar essa conversa, né? Ter essa oportunidade de, poxa, caramba, né? Será que aquilo que eu fiz foi a melhor escolha? E o que eu poderia fazer, né?
Como é que eu estou me sentindo comigo? Será que eu deveria tomar essa decisão? E aí, quando a gente tem esse tempo para reavaliar isso, às vezes tomando um banho bem gostoso, às vezes deitando um pouco, ficando um pouquinho com você, né, com a cabecinha no travesseiro ali, aquele momento de intimidade contigo, que às vezes as pessoas não se permitem mais de ter esse tempo de espera, né? Esse tempo de intervalo, onde você pode ficar só com você, né? Fechar os olhos, respirar, sentir, conversar com você. E aí, nesses momentos de profunda intimidade, às vezes você vai sentir coisas que podem ser desconfortáveis, às vezes você vai sentir coisas que vão ser agradáveis, às vezes você vai lembrar, vai vir memórias de situações das quais você nem lembrava mais, né? Momentos da infância que podem ter sido difíceis, podem ter sido prazerosos. Às vezes a gente só guarda algumas memórias que estão mais acessíveis no dia a dia, mas a gente se esquece de outras que podem ter sido absolutamente importantes, relevantes, e que pelo fato da gente pouco se acessar internamente, a gente não lembra, a gente não vê. Então, ter esse tempo, ter essa disponibilidade, ter esse aprofundamento com a gente mesmo, é ter essa união com o nosso ser, com mais profundidade, com mais autoconhecimento, com mais carinho, com mais delicadeza e com mais até dedicação, né? Com a gente mesmo, que muitas das vezes você se disponibiliza tanto para o outro, tanto para o trabalho, tanto para a família, tanto para os filhos, tanto, sei lá, né? Para qualquer coisa, mas não para você, não para o teu momento com você de aconchego, não para o teu momento com você de se desafiar, de parar para olhar, nossa, mas aonde que está faltando eu ter coragem? Em que situação que está faltando eu mergulhar de mim mesmo? Em que momento, qual foi a última vez que eu fiz alguma coisa que me deu orgulho de mim? Sabe? Que me fez eu me inspirar em mim mesmo, me admirar. Né? Sob o ponto de vista não narcísico, né? Mas sob o ponto de vista do nosso encantamento com a gente, do nosso apaixonamento pela gente mesmo. Essa sensação interna de vida, sabe? De cor. E que muitas das vezes é a gente que não está se permitindo acessar isso, né? Seja pela ausência de nós mesmos, seja pelo excesso do outro. Então, fazer esse movimento de integração, de união com a gente, é fundamental para a nossa autoestima, para a nossa saúde emocional, física e social, né? Porque a gente estando bem com a gente mesmo, estando mais integrado, a gente vai ter relacionamentos que vão fazer mais sentido, mais conexão com esse nosso próprio ser, porque isso acaba sendo natural, espontâneo. Então, a gente ter esse movimento interno de criar, de construir esse laço de amizade, né? Ser amigo de si mesmo, construir essa união interna com essa integração, né? Do que é difícil e do que é mais leve com a gente mesmo, a partir do nosso autoconhecimento e da nossa autoestima, é fundamental, né? Para que a gente tenha esse movimento saudável do nosso emocional com a gente mesmo e com a vida, né? Com o outro. Faz sentido para você? Então, te vejo no próximo programa Filosofé. Beijo para você.